Presidente, eu fico vencido, ministro Teori Zavascki. Ministro Gilmar Mendes, RE, recurso extraordinário número 628.122, recorrente Lex Editora S.A., recorrido União Federal. Excelência, tem a palavra. Presidente, recurso extraordinário em que se discute a extensão da imunidade tributária previsto no artigo 150.6d da Constituição Federal para livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua impressão. Na origem, cuidou-se de ação declaratória ajuizada pela recorrente, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do fim social e a consequente repetição do indébito ao argumento de que a imunidade prevista no artigo 150.6d da Constituição Federal incide sobre o tributo em exame ante a sua natureza de imposto. O juiz de primeira instância julgou improcedente a ação e o tribunal a qual manteve a sentença. O recurso extraordinário de que cuida foi interposto pela Lex Editora contra esse acordo proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa assim dispõe: direito constitucional e tributário, imunidade de livros, jornais e periódicos, fim social, fatos geradores anteriores e posteriores à Constituição Federal de 88, legitimidade da exigência. A imunidade constitucional prevista para os livros, jornais e periódicos não abrange o fim social, sejam os fatos geradores anteriores ou posteriores à Constituição de 88, e cita precedentes do Supremo, apelação improvida. A recorrente alega a necessidade de serem analisadas duas questões no presente apelo extremo. A primeira consiste em saber a natureza jurídica do fim social e a segunda relativa à discussão sobre a incidência da imunidade à recorrente, tendo em vista a atividade a que se dedica, impressão e comercialização de livros. Assim sustenta a recorrente que, como restará amplamente demonstrada, essa imunidade, mesmo concedida em razão do objeto tributado, imunidade objetiva, deve ser compreendida dentro de sua finalidade de fomentar a liberdade de opinião, a criação e a difusão de ideias, estendendo-se à fase de comercialização dos itens objetivamente contemplados pelo Constituinte. Ou seja, considerada esta compreensão, as empresas que se dedicam à produção e comercialização de livros, jornais e periódicos estão imunes ao pagamento do fim social. Inicialmente, a desembargadora vice-presidente do TRF, 3ª Região, não admitiu o extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, este foi encaminhado ao tribunal e teve a repercussão geral reconhecida pela Corte por iniciativa do então relator do feito, ministro César Peluso. O acordo que reconheceu a repercussão geral está assim emendado. Apresenta a repercussão geral o recurso extraordinário que versa sobre imunidade tributária de livros, jornais e periódicos relativamente ao fim social. O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não provimento do recurso ante a circunstância de o acordo recorrido estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo. Em 24 de abril de 2010, foi designado relator do feito, em substituição ao ministro Peluso. Em 28 de maio de 2010, ante atendimento dos pressupostos de admissibilidade, dei provimento ao agravo de instrumento e o converti no presente recurso extraordinário. Esse é o relatório. Falará pela recorrida o doutor Bruno Medeiros Arcoverde, procurador da Fazenda Nacional. Excelência, tem a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimo senhor ministro relator e demais excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, excelentíssimos colegas advogados aqui presentes, senhoras e senhores. A Fazenda Nacional assoma a tribuna desse excelso tribunal para requerer, com todas as vênias, a negativa de provimento ao recurso extraordinário 628.122 e, para tanto, defende a manutenção da jurisprudência majoritária desse Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a imunidade constitucionalmente prevista para os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão não abrange o fim social, seja em relação aos fatos geradores anteriores, seja em relação aos fatos
posteriores à Constituição Federal de 1988. Inicialmente, afigura-se importante salientar que é absolutamente pacificada, nessa excelsa Corte, a jurisprudência formada desde o regime constitucional anterior, no sentido de que as imunidades previstas no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, somente abrange os impostos, não podendo ser aplicada a espécies tributárias de outros jaez. Neste sentido, podemos citar o agravo regimental no agravo de instrumento 458, 856 e os embargos de declaração no recurso extraordinário 211, 388. Dado este ponto de partida, relator, duas questões jurídicas se descortinam ao crivo dessa excelsa Corte. Uma questão preliminar consistente em saber qual a natureza jurídico-tributária do fim social, devido pela recorrente, previsto lá no artigo 1º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 1940, de 82. E apenas no caso de ser reconhecida a natureza jurídica tributária de imposto ao fim social, verificar se a imunidade constitucionalmente prevista para os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão exoneraria o dever de pagamento do citado tributo, sempre cotejando os fatos geradores anteriores e posteriores ao texto magno vigente. Pois bem, quanto ao primeiro questionamento, muito embora a União não desconheça a jurisprudência dessa excelsa Corte, que apontava a natureza jurídica de imposto ao fim social, e isto sob a égide da Carta Constitucional de 69, com a Constituição Federal de 88, este panorama se alterou. Isto porque, ao erigir o faturamento como uma das bases de incidência das contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, o que ocorreu na redação originária do artigo 195, inciso 1º, bem como ao estabelecer a destinação de praticamente todas as receitas auferidas com o fim social para o custeio da Seguridade Social, o que ocorreu com a redação do artigo 56 do ADCT, a Constituição Federal de 88 legitimou a recepção do fim social como uma verdadeira contribuição social. Lembremos aqui que esse Supremo Tribunal Federal já assentou a equivalência da noção conceitual de faturamento à receita bruta auferida pelas empresas comerciais em decorrência das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços de qualquer natureza, que é justamente a base de incidência do fim social devido pela recorrente. Importante salientar que, segundo nos revela excerto da ementa do acórdão proferido por esse órgão plenário no julgamento do recurso extraordinário 150-764, tomado no julgamento de demanda alusiva à empresa comercial, entendeu esse Supremo Tribunal Federal que o artigo 56 do ADCT teria emprestado, abro aspas, ao fim social, característica de contribuição, fecho aspas. Posteriormente ao citado julgamento, inúmeros acórdãos de ambas as turmas desse Supremo Tribunal Federal perfilharam esse entendimento ao apreciar demandas absolutamente idênticas à que temos hoje aqui, envolvendo a imunidade constitucional do livro. E assentaram, abre aspas, que, sendo as contribuições para o fim social modalidade de tributo que não se enquadra na de imposto, segundo o entendimento desta Corte, em face do sistema tributário da atual Constituição, não estão elas abrangidas pela imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha D dessa Carta, porquanto tal imunidade só diz respeito a impostos. Fecho aspas. Referi-me ao recurso extraordinário 141.715, da relatoria do ministro Moreira Alves. Esse entendimento também foi perfilhado posteriormente por iterativos acórdãos de ambas as turmas, das duas turmas que compõem esse excelso Tribunal Federal, podendo citar o RS 159.903, RE 194.762, RE 217.252, RE 210.374 e RE 215.772. Apenas por extrema cautela, ainda que se entenda que o fim social devido pela recorrente tenha ostentado a natureza jurídica de imposto até o advento da COFINS, com a Lei Complementar número 70, de 1991, igualmente não merece prosperar a tese jurídica do contribuinte
seja sob a égide do regime constitucional pretérito, seja sob a vigência da atual Constituição Federal, porque a regra de imunidade que estamos cuidando aqui possui índole estritamente objetiva, não alcançando, portanto, o fim social. Ora, Excelências, a letra do texto magno não dá margem a dúvidas. Pretendeu o legislador constituinte originário estabelecer uma imunidade objetiva, uma imunidade em razão da matéria, a qual somente alcança os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Onde se lê livros, não se pode ler o proveito econômico auferido pela pessoa jurídica em decorrência da edição e comercialização desses mesmos livros. A receita bruta auferida pela pessoa jurídica em tais situações é um dado estritamente subjetivado, razão pela qual não pode ser alcançada pela imunidade em apreço, assim como também este favor constitucional não alcança outros impostos, como o IPTU ou o imposto de renda devidos pela editora. Ainda que dois antigos precedentes da lavra do ministro Célio Borja, tomados ainda no regime anterior à atual Constituição, tenham albergado a tese do recorrente relativamente ao período anterior, exclusivamente sobre a égide da Carta de 69, este entendimento se encontra superado pela jurisprudência que se formou em momento posterior por ambas as turmas desse Supremo Tribunal Federal. Consoante se pode constatar, por exemplo, no paradigmático julgamento do recurso extraordinário 170.717, sob a relatoria do excelentíssimo ministro Sepúlveda Pertence. Nesse julgamento, se consolidou a posição de que, abro aspas, malgrado configurasse imposto sob a Carta de 69, a contribuição para o fim social já não estava coberta pela imunidade tributária de livros, jornais e periódicos. Dois pontos. É imunidade objetiva, que não protege a receita bruta da empresa, a qual, embora produto de sua comercialização, não se confunde com a circulação das publicações. Fecho aspas. Ainda no voto condutor deste célebre julgado, o ministro Sepúlveda Pertence fez contar excerto, segundo o qual, abro novamente aspas, uma coisa é a circulação da mercadoria, outra é a renda advinda do fato de se promover esta circulação. Fecho aspas. E, continuando, citou o parecer do professor Hamilton Dias de Souza, para quem a análise cuidadosa do parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 1940, que institui o fim social, indica que a referência às vendas de mercadorias é feita com qualificação do sujeito passivo, isto é, como elemento significativo para caracterizá-la, e, pois, como aspecto da hipótese de incidência, o subjetivo, fecho aspas. Ainda no citado recurso extraordinário 170.717, e em resposta ao argumento de cunho teleológico, refutado pelo acórdão recorrido nos presentes autos, observou-se que, sendo, abro aspas, tributo pessoal, o imposto sobre o faturamento é insuscetível de repercussão, fecho aspas. Saliento, em conclusão, que esse entendimento foi posteriormente adotado por iterativos precedentes colegiados de ambas as turmas desse Supremo Tribunal Federal, podendo citar, nesse sentido, o recurso extraordinário 215.436, o RE 252.132 e o agravo regimental no agravo de instrumento 752.233, sob a relatoria do ministro Eros Grau. Também iterativas decisões monocráticas perfilharam essa linha jurisprudencial, como a tomada no recurso extraordinário 234.993, relator o ministro Nelson Jobim, RE 356.363, relator o ministro Carlos Veloso, RE 481.532, relator o ministro Eros Grau, RE 326.001, relatora ministra Carmen Lúcia, dentre inúmeras outras. Ante o exposto, a União pede que seja negado provimento ao recurso extraordinário da parte contrária, reafirmando-se a já conhecida jurisprudência majoritária adotada nesse Supremo Tribunal Federal, no sentido da não extensão ao fim social da imunidade prevista para os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, sejam os fatos geradores anteriores ou posteriores à Constituição vigente. Muito obrigado.
Agradeço, Vossa Excelência. Eminente relator. Presidente, inicialmente, cumpre registrar a já antiga jurisprudência da Corte sobre a natureza jurídica do fim social, no sentido de que se cuidava sobre a Constituição de 67 e 69 de imposto de competência residual da União, incidente sobre o faturamento. Em voto condutor, debatendo com o ministro Oscar Correia, assim se manifestou o ministro Cordeiro Guerra, relator do RS 103.778, parte final, diz ele que a conclusão do meu voto foi de que é um tributo novo, imposto que não ofende nem o imposto sobre serviço, nem o imposto de circulação de mercadorias e assim pode ser cobrado para assistência social, ajudar a todos com a melhor das intenções, etc. Vamos dizer, uma boa tentativa, embora encarecedora da produção, dificultando o consumo, porém é anti-inflacionário, é um tributo e está submisso ao princípio da legalidade, da igualdade e da anualidade. Estudei detidamente este caso, dizia ele, para preservar as boas intenções do legislador. Meu ponto de vista, porém, coincide com o do Tribunal Federal de Recursos, de que é um tributo novo, um adicional do imposto de renda, mas que tem que se submeter ao princípio da anualidade. A responsabilidade deste tribunal é muito grande, porque se nós dessemos uma largueza absoluta às contribuições, e que Sua Excelência diz, são tributos, nós estaríamos retirando esses tributos do princípio da anterioridade e de vários outros que garantem o cidadão contra a exorbitância do fisco. A pretexto de criar contribuição, nós multiplicaríamos os tributos em detrimento do desenvolvimento social e econômico e da garantia dos cidadãos. A caracterização da natureza tributária do fim social como imposto restou pacificada na jurisprudência desta Corte, reiterada em inúmeros julgados, como já foi apontado, RS 109.484, relator ministro Célio Borja, RS 116.492, também da relatoria do ministro Célio Borja, RE 170.717, da relatoria da Sepúlveda Pertence, RE 252.132, da relatoria de Dilmar Galvão. Uma vez que a Corte fixou esse entendimento, as questões trazidas ao seu exame passaram a versar sobre o alcance da imunidade tributária relativamente a tal imposto. Isto é, a Corte foi chamada a decidir se o fim social estaria abarcado pela imunidade prevista no artigo 19, 3D, da Carta de 67/69, equivalente ao artigo 156D da Constituição atual, né, que assim dispõe. No caso específico da imunidade prevista no artigo 19, 3D da Carta de 67/69, incidentes sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, o Supremo teve a oportunidade de, paulatinamente, construir uma posição. Em um primeiro momento, a Corte posicionou-se no sentido de que a imunidade do artigo 156-D deveria abarcar a contribuição ao fim social, incidente sobre o faturamento, em virtude de sua finalidade de tutelar a liberdade de opinião e difusão de ideias, que se promove a partir de circulação de livros, jornais e periódicos e papel destinado à sua impressão. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado seguinte, ocorrido ainda sob a égide da Constituição anterior. Constitucional, tributário, fim social, livro, jornal, periódicos, reconhecidas em precedentes do Supremo, a natureza tributária do fim social e a amplitude da imunidade assegurada pelo artigo 19, 3D da Carta Política, em vigor, ao livro-jornal, aos periódicos e ao papel destinado à sua impressão, há de estender-se a proteção constitucional, até em razão do princípio da liberdade de opinião e de difusão de ideias, à fase de comercialização, que, sem dúvida, se compreende na imunidade. RE é conhecido e provido para deferir a segurança impetrada, RS 109.484, da relatoria do ministro Célio Borja, no mesmo sentido, RE 116.492, também da relatoria do ministro Célio Borja. O Supremo, todavia, revisitou o tema e alterou o seu posicionamento ao fixar que a imunidade objetiva prevista no artigo 156-D da Constituição não abarca o fim social, tributo incidente sobre o faturamento e, portanto, de caráter pessoal.
confira-se a ementa de julgado representativo da revisão de orientação desta Corte. Imunidade tributária, livros, jornais e periódicos, fim social devido, já sob a Carta de 69, pela empresa que os comercializa. Malgrado configurasse imposto sob a Carta de 69, a contribuição para o fim social já não estava coberta pela imunidade tributária de livros, jornais e periódicos. É imunidade objetiva que não protege a receita bruta da empresa, a qual, embora produto de sua comercialização, não se confunde com a circulação das publicações. Esta, sim, é imune, nem repercute sobre o seu preço de venda. Estou a me referir agora ao RE 170.717, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Nesse mesmo sentido, confira-se outro julgado, esse da relatoria do ministro Ilmar Galvão. O reconhecimento pelo Supremo, sob império da Emenda Constitucional 1 de 69, da natureza tributária da contribuição para o fim social, instituída pelo Decreto-Lei 1940 de 82, não implicou abrangência pela imunidade tributária da receita bruta da empresa, resultante de sua atividade com a comercialização de livros. As imunidades subjetivas são previstas em razão da pessoa, enquanto as imunidades objetivas são previstas em razão do objeto tributado. O professor Luiz Eduardo Schueri, em artigo publicado ainda em 98, assim explica por que algumas vezes o Constituinte optou por utilizar aspectos subjetivos para a definição da imunidade e, em outros casos, elegeu elementos objetivos. E diz: a resposta parece encontrar-se na análise do parágrafo 1º do artigo 145, que consagra o princípio da capacidade contributiva, que se revela plenamente nos impostos que assumem o caráter pessoal. Para estes, exige-se que o legislador e o aplicador da lei levem em consideração, na graduação do imposto, a capacidade econômica do contribuinte. Faz todo sentido, neste caso, que, inexistindo capacidade contributiva, inocorra a tributação. Assim se explica a imunidade às entidades assistenciais e de educação. Outras vezes, embora manifestando capacidades contributivas efetivas, valores políticos maiores impedem a tributação, como ocorre com os sindicatos de empregados ou os partidos políticos. Em ambos os casos, e isso é comum a todas as imunidades subjetivas, diz o professor, o Constituinte contempla uma manifestação ou não de capacidade contributiva e decide pela não imposição. Ocorre que, a par dos tributos ditos pessoais, outros há em que, pelo menos teoricamente, se busca medir a capacidade contributiva de pessoa diversa do contribuinte. Chega-se assim aos tributos que comportam, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro. Nesses casos, a realização do princípio da capacidade contributiva já não leva em conta as qualidades do contribuinte, mas se busca, por meio de critério da seletividade, em função da essencialidade do produto, alcançar com alíquotas mais altas os bens menos necessários. O raciocínio óbvio, nem por isso indiscutível diante da nossa realidade, é de que os bens supérfluos seriam adquiridos pelas classes mais abastadas. Voltando à classificação das imunidades entre subjetivas e objetivas, diz Schueri, parece possível, à luz do contexto, afirmar que, enquanto as primeiras visam a proteger o próprio contribuinte da tributação, as últimas visam a não afetar a capacidade contributiva dos consumidores dos produtos protegidos. Tomando o caso da venda de um livro, deseja-se que em seu preço não se veja embutido qualquer tributo ou, o que dá no mesmo, que o consumidor não arque com a carga tributária ao adquirir o produto. E é por essa razão que se pacificou o entendimento de que a imunidade objetiva alcança tão somente as operações com os bens protegidos, não se estendendo a fatos do próprio contribuinte. Não se pretende, por exemplo, afastar a incidência do imposto de renda sobre os lucros das editoras e livrarias, de Schueri. E diz o seguinte: é chegada a hora, pois, de determinar em qual das categorias se encontram os tributos sobre faturamento, posto que, resultado das vendas em determinado mês, o faturamento com aquelas não se confunde. Sua incidência dá-se por período, não por operação. Havendo venda de produtos imunes e de outros tributados, o faturamento será o resultado da somatória de ambas. As devoluções de produtos imunes num mês diminuem o faturamento líquido do período, ainda que neste só tivessem ocorrido vendas de produtos tributados. Tais constatações revelam que o legislador, ao eleger o faturamento para incidência do tributo, levou em consideração seu caráter pessoal,
a capacidade contributiva avisada não foi do consumidor, mas do vendedor. Revelado o caráter pessoal dos tributos sobre faturamento, revela-se equivocada a sua inclusão nos casos de imunidade objetiva. É certo, digo eu, portanto, que, sob a Constituição atual, esta Corte, em especial a sua primeira turma, teve a oportunidade de rever seu posicionamento conduzido pelo referido voto do ministro Célio Borja e assentar que, sob a égide da Constituição de 67 e 69, a contribuição para o fim social possuía natureza tributária de imposto, bem como que a imunidade tributária sobre livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua impressão, por ser de natureza objetiva, não abrange a tributação sobre o faturamento das empresas que comercializam tais produtos. Isso porque, consoante assentado na doutrina e na jurisprudência referidas acima, o tributo sobre o faturamento é de natureza pessoal, portanto, não abarcado pela imunidade objetiva, a qual protege o objeto tributado e não o contribuinte propriamente dito. Por essa razão, sequer cogita-se que a imunidade de exame abarque a renda, por exemplo, das empresas que sejam comercializadoras de livros. Ademais, conforme visto acima, incidente sobre o faturamento das empresas, a contribuição para o fim social é tributo pessoal e assim não leva em consideração a capacidade contributiva do comprador de livros, mas a do vendedor. Isto é, imune é o livro, objeto tributário, e não o livreiro ou a editora. Desse modo, demonstrado o caráter pessoal dos tributos sobre o faturamento e, por via de consequência, o equívoco de considerá-los abrangidos pelos casos de imunidade objetiva, revela-se a viabilidade da tributação sobre o faturamento por meio da contribuição para o fim social. Ante exposto, presidente, conheço do recurso extraordinário para negar-lhe provimento, fixando que a contribuição para o fim social incidente sobre o faturamento das empresas não está abrangida pela imunidade objetiva prevista no artigo 156-D da Constituição de 88, anterior ao artigo 19.3-D da Carta de 67 e 69, é como voto. Ministro Teori Zavascki. De acordo, senhor. Ministra Rosa. Ministro Fux. Presidente, também estou de acordo que o último acórdão do tribunal é taxativo em considerar que o fim social não é modalidade de imposto, é a contribuição para a Seguridade Social que escapa à imunidade prevista no artigo 150, inciso 6º, da Carta Federal. Esse último acórdão do Supremo foi prolatado no RE 278-636 de São Paulo. Relatoria do ministro Maurício Correia. Acompanho o relator. Ministro Dias Tauber. Como relator. Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente. Acompanho o relator. Ministro Ricardo. Também, senhor presidente, porque as imunidades, como é sabido, têm de ser interpretadas restritivamente e, no caso, a imunidade constitucional trata de impostos e não de contribuições sociais. Acompanho o relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, não me impressiona a dicotomia imunidade objetiva e imunidade subjetiva. E não me impressiona porque a imunidade, ela beneficia o contribuinte. E aí se tem o envolvimento do aspecto subjetivo, quer se trate de uma pessoa natural, quer se trate de uma pessoa jurídica. Também tenho presente que não cabe confundir imposto sobre a renda, propriamente dito, sobre a renda líquida, e imposto sobre a renda bruta. E esse aspecto, ele foi muito bem ressaltado, mediante transcrição, no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no que evocou o precedente da lavra do exemplar juiz Eduardo Ribeiro. Quem melhor definiu, e evidentemente se pronunciou por último o Supremo em tal sentido, a natureza desse tributo, e me refiro ao gênero tributo, né, foi Luiz Mélega, quando, em a natureza jurídica da exação destinada ao Fundo de Investimento Social, fim social, fez ver,
resulta de tudo quanto foi atrás exposto que da exação originariamente criada para financiamento dos programas instituídos pelo Fundo de Investimento Social, FinSocial, posteriormente definida pelo Supremo como imposto de duas espécies, ou seja, imposto inominado de competência residual da União e imposto adicional de renda. O último desapareceu ex-vido disposto no artigo 28 da muitas vezes citada Lei 7.738, de 9 de março de 1989, dando lugar a outro imposto inominado também da competência residual da União, este inconstitucional por absoluto descumprimento da exigência contida no artigo 154.1 da Carta Política, inaugurada em 5 de outubro de 1988. Resta, portanto, com a qualificação de imposto, aquele cobrado sobre a receita bruta. Nós não estamos aqui querendo transportar a imunidade prevista no preceito em comento, 156, se não me falha a memória, a linha D, para o campo do imposto sobre a renda propriamente dito. E estamos a cogitar de um imposto que recai sobre a receita bruta das empresas privadas que realizam venda de mercadorias e das instituições financeiras e sociedades seguradoras. E prossegue o doutrinador: não nos parece relevante, como já dissemos, o fato do parágrafo único do artigo 7º da Lei 7.787, de 30 de junho de 1989, haver determinado que o produto da arrecadação da exação do FinSocial, com o acréscimo ali previsto, destinar-se-á integralmente à Seguridade Social, assim definida no capítulo 11 do título 8 da Constituição Federal. Trata-se de mera destinação legal da receita produzida por um imposto. Não é contribuição. A natureza jurídica não é a natureza revelada por contribuição. Insuficiente para cambiar-lhe a natureza jurídica, mesmo porque contribuições destinadas à Seguridade Social são aquelas expressamente referidas, e essa não está, no artigo 195 da Carta Política, e só essas. E ressalta o ilustre doutrinador o que previsto no artigo 56 do ato das disposições constitucionais transitórias. Nesse artigo se autorizou apenas uma transferência parcial e temporária, mesmo assim temporária a transferência, dos recursos produzidos pela então denominada contribuição do FinSocial. O propósito dessa disposição foi o de prover receita à Seguridade Social, tirar dessa receita da Receita Geral da União, até que fosse criada a sua fonte própria de recursos, isto é, a contribuição especial referida no artigo 195, inciso 1. Presidente, o objetivo maior da imunidade constitucional presente, repito, o disposto no artigo 156, no artigo 150, inciso 6º, ou inciso 6, a linha D da Constituição Federal, no que revela a impossibilidade de se instituir impostos, e estamos a versar aqui imposto,
sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. O objetivo maior, e temos que admitir que o contribuinte sempre descobre um jeito de transferir ao consumidor o ônus decorrente do tributo, o objetivo maior, ele foi ressaltado quando do julgamento do recurso extraordinário pelo plenário 174.476, dígito 6, São Paulo, acórdão que acabei redigindo ante designação. Esse julgamento ocorreu em 26 de setembro de 1966. E aí fiz ver imunidade, impostos, livros, jornais e periódicos, artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal. A razão de ser da imunidade prevista no texto constitucional, e nada surge sem uma causa, uma razão suficiente, uma necessidade, está no interesse da sociedade em ver afastados procedimentos, ainda que normatizados, capazes de inibir a produção material e intelectual de livros, jornais e periódicos. O benefício constitucional alcança não só o papel utilizado diretamente na confecção dos bens referidos, como também insumos nela consumidos, como são os filmes e papéis fotográficos, porque sustentou o relator que filmes e papéis fotográficos não estariam apanhados pela imunidade. A parte final da norma, ao conter referência a livros, jornais e periódicos, deve ser interpretada de forma integrativa e não literal, de tal modo que não se pode dizer que somente se configura a hipótese de imunidade quando em jogo a confecção dos bens e não a distribuição destes. Essa ótica redundaria no esvaziamento da regra constitucional que disciplina o tema da maneira mais ampla possível. Nunca é demais relembrar a importância de todos os esforços, por menores ou insignificantes que pareçam ser, voltarem-se à preservação da liberdade e como corolários da liberdade de expressão e do acesso à informação. A distribuição dos livros, jornais e periódicos também está abrangida pela imunidade tributária, sob pena de se desconhecer o objetivo princípio da norma constitucional, que, incansavelmente, repito, tem de ser o de verdadeiro estímulo à veiculação de ideias e notícias, tal como inerente ao próprio Estado democrático de direito. Nessa toada, e eu não conhecia a expressão à época empregada pelo nosso colega Carlos Aires Brito, né, mas já utilizava, nessa toada, registro precedentes anteriores à Carta de 88, em que a Corte, interpretando o texto constitucional de outrora, citado pelo relator, artigo 19, inciso 3, a linha D da Emenda Constitucional número 1, de 1969, cujo conteúdo é de todo semelhante ao atual, ao 150.6d da Carta de 88, consignou a necessidade de se ampliar a compreensão do Instituto da Imunidade. Em 18 de outubro de 1985, no julgamento do recurso extraordinário, disse então, 102.141.1, Rio de Janeiro, na segunda turma, o ministro Carlos Madeira, a quem sucedi neste tribunal, ao proferir voto vista, que ao fim resultou prevalecente, já assentava que o livro
como objeto da imunidade não pode ser, portanto, apenas um produto acabado, mas o conjunto de serviços que nele se realiza, ou seja, os componentes de sua produção, tais como a redação, a editoração, a composição, a correção e a revisão da obra. Todos esses serviços realizam o livro e são protegidos pela não incidência qualificada, porque nós estamos a versar aqui imunidade e não isenção. Até mesmo as operações relativas à circulação do livro são imunes à tributação indireta, IPI e ICM. Só os lucros decorrentes, mais lucros, não renda bruta, só os lucros decorrentes da sua exploração é que são fato gerador do imposto de renda. Assim também concluiu, por unanimidade, a segunda turma, no julgamento do recurso extraordinário 109.484, dígito 2, Paraná, relator o ministro Célio Borja, em 22 de abril de 1988. Tributário, fim social, livro, jornal, periódico, comercialização e imunidade. Artigo 19, 3D, e esse preceito foi repetido na Carta de 88 da Constituição Federal. Reconhecidas em precedentes do Supremo a natureza tributária do fim social, e eu diria a espécie imposto, e a amplitude da imunidade assegurada pelo artigo 19, 3D da Carta Política em vigor ao livro, ao jornal, aos periódicos e ao papel destinado à sua impressão, há de se estender-se a proteção constitucional, até em razão do princípio da liberdade de opinião e de difusão de ideias, artigo 153, parágrafo 8º da Constituição Federal pretérita, a fase de comercialização, que, sem dúvida, se compreende na imunidade. RE conhecido e provido para deferir a segurança impetrada. O Tribunal de Origem, por haver enfatizado a necessidade de ampla proteção constitucional à educação, à cultura e à liberdade de comunicação e de pensamento, não divergiu, disse eu então, da melhor interpretação conferida à Carta da República, à Carta Maior pelo Supremo. Isso na decisão monocrática, tomando de empréstimo o pronunciamento do plenário no recurso extraordinário 174476, dígito 6. Presidente, não tenho como estabelecer distinção. Se enquadro o fim social como faço, não como contribuição, mas como verdadeiro imposto sobre a renda bruta, esse tributo, espécie, repito, imposto, ele está apanhado pela imunidade versada no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal. Empresto ao preceito a maior concretude possível, como busco fazê-lo quanto aos demais dispositivos da Carta da República, e o encaro ante o objetivo visado com largueza maior. Por isso, reportando-me ao precedente que mencionei e reafirmando a ótica, o convencimento formado em setembro de 1996, que continua inabalado, eu peço vênia ao relator e aos colegas que o acompanharam para, no caso, prover o recurso de Lex Editor S.A. e assentar que o fim social está alcançado pela imunidade da linha D
do inciso 6 do artigo 150. É como voto na espécie. Eu acompanho a maioria e proclamo o resultado. Negado provimento ao recurso, decisão majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio.